A Escola de Contas, juntamente com o lindo podcast, Afinal de Contas, das Contas, tem o prazer e a alegria de receber hoje o professor Wainer. O professor Wainer é professor de comunicação, oratória. Já fiquei sabendo aqui que também é compositor, cantor, toca violão. Nós temos aqui uma afinidade, uma quantidade de dons distribuídos numa pessoa só e que eu estou tendo hoje o prazer, eu, Paulo Sérgio, professor aqui da Escola de Contas, de receber, não é, a sua presença aqui, que muito nos alegra. Né? E a gente vai começar um pouquinho conhecendo o Wainer, não é? Esse nome que é tão difícil até de falar, não é? Mas é muito interessante em poder te conhecer hoje. Quero que você sinta à vontade, não é? Para que a gente possa fazer aqui um bate-papo nesse podcast que tem esse objetivo de apresentá-lo e apresentar também um curso de oratória, de comunicação e também divulgar para você que tem assim, um grande interesse em fazer esse curso juntamente com as contas. Não é? Então, todos vocês, servidores ou colaboradores que desejarem, não é, participar deste curso, assim como também, não é, os aposentados e seus familiares e todos os associados e seus familiares também será ofertado aqui na nossa Escola de Contas. Um prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, professor Paulo. Uma honra muito grande estar aqui nesse podcast maravilhoso, porque eu já soube de várias pessoas que estão participando dele também. Então, para mim é uma honra, uma satisfação muito grande participar desse momento com vocês. Que alegria. Eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre essa ideia de construir um curso de oratória e qual é a importância da oratória, da comunicação em si, não é? Para a nossa vida, para o nosso cotidiano, seja para as pessoas que estão aí trabalhando, né, que estão na ativa, seja para as pessoas que estão aposentadas. Qual a finalidade desse curso e o que ele proporciona que é assim um diferencial? Sim, ter criado esse curso primeiro foi, claro, experienciado em vários outros cursos. Eu tenho especialização na parte de comunicação empresarial e também na de oratória e pedagogia empresarial e educação corporativa. Isso me facilitou muito ir buscar com outros profissionais da área para saber como eles estavam atuando com a oratória, com a comunicação em geral. E consolidar esses conhecimentos, juntando todos eles e também trabalhando uma vertente de uma forma mais descontraída, mais leve, para proporcionar às pessoas mais desenvoltura, elas não entenderem como esse curso como algo que seja muito rígido, algo que seja extremamente formal, possibilitou criar esse treinamento. Então ele tem várias informações, presença de palco, a atuação da fala, a estruturação de discursos, uma série de componentes que desenvolve a pessoa. E como esse curso atende a associados tanto aos ativos, profissionais ativos, quanto aposentados. O ativo, porque hoje a comunicação tem sido um dos maiores requisitos, seja da fala, da reunião de pessoas para o trabalho, seja para apresentar um trabalho, uma palestra, ou mesmo nos relacionamentos interpessoais também. E esse curso vai favorecer o desenvolvimento nessa área. Um olhar diferente, um comportamento diferente com a comunicação. E quando nós falamos do aposentado, o aposentado terminou a sua história na empresa, a história técnica, mas ele está em contato com a empresa, aproveitando o que as contas hoje proporciona e também ele num ambiente mais social, ele vai ter amizade com novas pessoas, vai empreender novos projetos e com isso a comunicação ela vai facilitar para que ele tenha acesso às pessoas, para que ele transmita uma mensagem cada vez mais eficaz, motivadora, engajadora. Isso tudo acrescenta muito na vida tanto do ativo quanto também do aposentado. Muito bem. Nós sabemos que é um desafio muito grande poder falar em público. Normalmente quando nos posicionamos na frente de um grupo de pessoas, seja ele um grupo pequeno ou uma grande plateia, ou até mesmo quando nós estamos assim diante das câmeras, como a gente está aqui agora, bate aquele frio na barriga, né? Sim. Aquele medo de
conseguir concretizar aquilo que nós estamos pensando numa linguagem que seja clara, que seja acessível, não é? E tudo isso é trabalhado no curso. O que fazer para quem tem esse desejo, tem esse interesse, começar a praticar, não é? E como começamos por onde, não é? Para passar essa barreira desse friozinho na barriga que a gente sente quando vamos nos posicionar nessa condição. Sim. Professor Paulo, você me fez lembrar de uma passagem que eu já ouvi sobre a Fernanda Montenegro, atriz global, que um repórter conversando com ela numa certa ocasião falou: você é atriz global, não tem dificuldade nenhuma em falar em público? E ela respondeu: quando eu perder esse frio na barriga, eu já morri. Então, o que é mais interessante, porque isso faz parte do dia a dia nosso de comunicadores. Esse momento aqui agora, ele também é um momento cuidadoso. Nós estamos atentos ao que vamos falar e nós vamos nos ajustando à medida que vamos ficando mais à vontade e a fala vai saindo, vai soando melhor. Então, realmente, por onde começar? Por onde se permitindo? É importante que o trabalho seja de reconhecimento do público que participa de um curso como esse, e que é como eu não estou me expondo de uma forma que eu não desejo no momento. Então é preciso leveza. Aos poucos, nós vamos convidando as pessoas para participarem das dinâmicas, orientamos sobre a importância da exposição, entendendo que nós não temos o medo de falar em público, não é por falarmos em público, é a falha que acontece. Nós temos medo do julgamento das pessoas, o nosso auto-julgamento já impede muito de nós transmitirmos a nossa comunicação. Então, é com leveza, é mostrando, fazendo-nos conhecer, autoconhecer sobre a nossa comunicação e, a partir daí, apresentando técnicas que vão facilitar o processo de emissão de uma mensagem e essa interação com o público. Normalmente, quais são assim, os medos, os desafios que as pessoas que chegam para o seu curso, elas apresentam? O que normalmente, no seu dia a dia, nos cursos que você normalmente ministra, o que normalmente as pessoas apresentam no âmbito de pessoas que estão na ativa ou pessoas que já estão aposentadas? Quais são normalmente os desafios que essas pessoas apresentam no âmbito aí da dificuldade de comunicação? São vários. Os principais: timidez. Outro, eu não sei passar uma mensagem segura, eu não tenho clareza. Eu começo a suar no momento em que eu estou me apresentando. Quando eu chego na frente de um público, dá um branco, tudo que eu preparei não aparece. Normalmente são essas as falas. O nervosismo pelo que as pessoas passam, isso normalmente traz essa dificuldade. Então, esses são os maiores, os mais impactantes, entre outros, claro. Agora, junto desses desafios que o professor está apresentando aqui para nós, eu gostaria de saber assim um pouquinho, já para dar aquele gosto assim de querer mais. Sim. E estar também engajado nesse maravilhoso curso, na verdade, assim, como vencer um pouco cada um deles nessa trajetória, que eu imagino não é um caminho tão simples, mas eu sei que o professor aqui tem o caminho e tem a solução. Sim. Se puder dar algumas dicas para nós, vai ser assim excelente. Eu tenho. Tem uma dica importante, quero falar para você que está nos assistindo. Quando nós vamos nos apresentar, a dificuldade é em nos expormos. A exposição dificulta tudo. O medo do julgamento, minha roupa, como que eu estou atuando, eu sou travado. E tudo isso é trabalhado no curso, apresentando técnicas. Quando eu apresento técnica, a pessoa foca na técnica e começa a esquecer de si mesmo. Se eu vou fazer uma técnica, seja de articulação, de dicção, seja com as minhas mãos, que é a linguagem corporal, eu começo a ficar atento a esses movimentos e eu começo a não pensar na parte negativa, que é aquilo que eu tenho normalmente o receio. E quando a pessoa percebe que ela deu um passo de cada vez, ela começa a comemorar. Como eu utilizo muito a neurociência educacional durante as aulas, é importante nós fazermos uma coisa de cada vez, entendermos o processo, praticarmos, mesmo que sejam poucas as técnicas, e comemorarmos cada uma dos nossos resultados. Cada um dos resultados devem ser comemorados.
Que excelente. E o curso tem o nome Oratória e Comunicação. Normalmente, quando nós escutamos essa palavra oratória, vem logo na nossa cabeça um certo formalismo e às vezes quem tem um pouco mais de timidez vai sentir assim, será que eu vou dar conta dessa parte toda de oratória? Mas não é só isso. O grande lance, pelo que eu percebi, professor, parece que é a questão da comunicação. Gostaria que o senhor explorasse um pouquinho esse tema para a gente. Sim, professor Paulo, é isso mesmo, porque a oratória é uma vertente da comunicação. A oratória é a arte de bem falar, de bem dizer, não significa que nós precisamos utilizar a todos os momentos palavras rebuscadas, complexas, não é essa a ideia. É bem dizer, é bem colocar as palavras, é entender como o ouvinte recebe melhor a mensagem. E quando eu penso, então, dessa maneira, eu estou pensando em comunicação antes de tudo. Porque como me comunicar? Como acessar a outra pessoa? Se essa pessoa não quer escutar, ou ela não está concordando com o que você está expondo, quais são os mecanismos para você apresentar para as pessoas para que elas, então, diminuam a resistência à sua fala? Então, esse processo é muito importante. Entendermos como a comunicação ela chega primeiro, para depois nós colocarmos a oratória como uma técnica utilizada para bem falar com as pessoas. Então tem aqui uma dimensão tanto de perceber a si mesmo, que é um âmbito de um crescimento enorme, quanto também perceber o outro no que diz respeito a essa recepção da mensagem, é isso? Correto, exatamente. Nós trabalhamos 3 etapas durante o curso. A primeira delas é o comunicador, a comunicadora, como eu preciso trabalhar o meu destravamento. Sabendo disso, eu passo a estudar sobre a composição de uma mensagem, a composição de um discurso. Agora eu estou com 2 etapas concluídas. Depois eu vou para a última, que é analisar o público. Analisar o seu público e entender qual a necessidade dele. Porque às vezes eu quero falar à minha maneira, mas a outra pessoa recebe melhor de outra forma. E quais são os recursos que eu utilizo para passar a minha mensagem e ter bons resultados, evitar retrabalho. Que maravilha. Eu já estou convencido que eu vou fazer o curso da próxima edição. Tá? Eu acho que vai agregar absolutamente valor, não é? Na minha trajetória, na minha vida profissional, na minha vida também, minha vida com os meus amigos, não é? Sim. Porque às vezes eu penso uma coisa e a maneira que transmito essa mensagem pode ser muito diferente da expectativa que eu tinha dessa transmissão, não é verdade? Exatamente. E eu tenho certeza que vai ajudar muito e eu tenho certeza que você, não é, que está assistindo aqui esse podcast, vai ter assim um ganho excepcional realizando esse curso, estando com o professor Weiner nesse processo de aprendizagem, e ele vai acontecer aqui na nossa escola de contas, não é? É uma parceria maravilhosa que nós temos com as contas, não é? E que com esse podcast das contas, não é? Afinal de contas, e eu quero aproveitar para agradecer esse momento desse nosso bate-papo tão descontraído. Eu fiquei muito contente, feliz em estar aqui nesse momento dialogando, aprendendo também, e eu tenho certeza que você que está assistindo nesse momento aprendeu já um pouco daquilo que é a magnitude desse curso. E eu vou aproveitar a oportunidade para pedir então ao professor que deixe uma mensagem e também um convite para a próxima edição, para as próximas turmas que vai acontecer aqui na nossa Escola de Contas. Claro, uma honra muito grande falar sobre isso também. E o professor Paulo fala com tanta verdade todas essas palavras, esse discurso que ele fez foi encantador, que realmente toca cada um de nós de uma forma muito mais abrangente. E esse curso, ele acontece normalmente com as turmas que são uma parceria do Tribunal de Contas com o Hospital Luxemburgo. Tem uma parceria que algumas pessoas são convidadas para participarem, e também o curso que acontece pela Ascontas. Ele é promovido pela Ascontas no sentido de espaço físico, e o associado, tanto o associado ativo quanto o associado aposentado, pode participar desse treinamento. E tem algo a mais muito importante, o dependente também. Nós estamos atuando agora com essa abertura, esse espaço para o dependente, porque nós sabemos que no mercado de trabalho está solicitando muito esse treinamento. E é uma honra muito grande para as contas, segundo as palavras do nosso querido presidente Antônio da Costa, que as pessoas participem, que tenha acesso também ao dependente, para ele aproveitar cada vez mais o que o associado
também tem aqui dentro da associação. E, claro, agradecer, professor Paulo, por essa oportunidade incrível que é estar aqui nessa parceria com a Escola de Contas, nesse podcast, Afinal de Contas, e dizer que para você a mensagem que eu trago é: estude comunicação para saber se relacionar cada vez melhor. Todos nós já somos comunicadores. E o que nós precisamos é trabalhar melhor os recursos que estão latentes em nós. Aquilo que nós não conhecemos ainda desse nosso potencial, nós podemos expandir muito mais, destravar nossa comunicação, entender quão importante nós somos na sociedade e que aquilo que nós conhecemos deve ser repassado, deve ser comunicado da forma adequada, sem prolixidade, com bastante objetividade, mas alcançar as pessoas, porque o mundo pode crescer mais com o seu conhecimento. Professor, muito obrigado. Foi uma honra para mim recebê-lo nessa tarde, não é? E essa conversa tão agradável e maravilhosa que eu aprendi tanto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar, professor Paulo, para te presentear com um livro que eu acredito muito seja sempre um caminho importante. Eu aprendi muito com esse profissional, Nicholas Buffman, um mestre em programação neurolinguística que fala sobre comunicação, sobre relacionamentos interpessoais, tanto no trabalho quanto também no ambiente social, e que eu acredito que pode ser importante para todos nós. É um presente carinhoso que eu trago em meu nome e em nome das contas também para você. Que alegria. Eu vou aproveitar para abrir também aqui e até para mostrar também o livro para a nossa audiência, né? Para aqueles que estão aí prestigiando o nosso podcast, e até mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vamos abrir aqui, é do lado de cá. Vamos lá. Aqui. Vamos aproveitar para divulgar as boas ideias, né? Sem dúvida. Olha aqui, gente. Uma conversa maravilhosa e ainda ganho um presente aqui no final do nosso podcast, né? Então, aproveitar para também convidar todos vocês para acompanhar e ficar atentos aí a esse podcast, o Final de Contas, as contas, né? E acompanhar e ficar atento ao momento das inscrições, né, do nosso próximo curso. Muito obrigado, professor. Eu agradeço imensamente a oportunidade.